Senadores aprovam projeto que ajuda a financiar o piso salarial da enfermagem. Presidente do INSS será convidado pelo Senado para explicar a fila de espera na concessão de benefícios. E presidente do Senado destaca a atuação da Justiça Eleitoral no primeiro turno das eleições. Boa noite, hoje é terça-feira, 4 de outubro, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje um projeto que abre a possibilidade de viabilizar o pagamento do piso nacional da enfermagem. Todos os partidos orientaram voto favorável à proposta. O piso salarial dos enfermeiros foi aprovado pelo Congresso e sancionado em agosto. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da lei por 60 dias, até que os governos definam qual será o impacto financeiro da medida. Senadores apresentaram projetos para viabilizar o pagamento do piso. Nesta terça-feira, aprovaram a permissão para estados e municípios pagarem os enfermeiros com recursos antes destinados ao combate à Covid-19. São cerca de 23 bilhões de reais que restaram nas contas dos fundos de saúde de estados, municípios e Distrito Federal no fim de 2020. Esse valor pode complementar e fazer justiça, deputada Carmen, aos enfermeiros e enfermeiras de todo o Brasil, que é mais de 1 milhão de profissionais e auxiliares de enfermagem que hoje precisam desse recurso. Estamos tomando uma primeira medida que não traz nenhum impacto fiscal, são recursos que já estão nos estados, já estão nos municípios e nós vamos apenas permitir com essa medida que nós estamos tomando hoje aqui no Senado Federal, que esses recursos possam ter outra destinação diferente da que foram transferidas pelo governo federal aos estados e municípios, para que os entes subnacionais, estados e municípios, possam ter um reforço de caixa para fazer face, neste primeiro momento, a esse aumento de despesa que nós reconhecemos. E estamos colocando, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o prazo para até 31 de dezembro de 2023. Então, nós sabemos que isso aqui não atende aos hospitais privados, não atende aos filantrópicos e às santas casas. Embora haja um argumento de que os municípios e os estados, tendo mais recursos, eles possam fazer face às despesas das santas casas que têm convênios com os estados e com os municípios. Nós queremos ver a lei cumprida. Essa suspensão temporária por ordem judicial do Supremo Tribunal Federal é tão somente para que busquemos a solução da fonte de custeio, que é exatamente o que fazemos aqui hoje. Um dos itens que sustentam essa solução é justamente esse PLP 44, de autoria do senador Luiz Carlos Reins, relatado pelo senador Marcelo Castro, que toca sobretudo aos municípios. A Confederação Nacional dos Municípios pede muito por esse projeto, diversos prefeitos do Brasil afora também pedem, sem prejuízo de outras medidas que serão tomadas, inclusive nesta semana, com um projeto de lei relativamente à repatriação de recursos internacionais estrangeiros que podem gerar receita substancial e passível de constituir a fonte de custeio imediata para a fixação do piso nacional da enfermagem. Outra proposta aprovada pelos senadores foi a medida provisória que estende o prazo para que servidores públicos possam aderir à FUNPRESP. A proposta estende até 30 de novembro o prazo de migração dos servidores públicos federais para o regime de previdência complementar, a FUNPRESP, Fundação de Previdência do Servidor Público. A medida provisória foi aprovada pela Câmara dos Deputados em agosto e perderia a validade nesta quarta-feira, 5 de outubro. Mais de 18 mil servidores já migraram de regime nas oportunidades anteriores, de acordo com o Ministério da Economia. A estimativa do governo era de que, nesta nova oportunidade, cerca de 292 mil servidores poderiam optar pela Previdência Complementar. Até a presente data, transcorrida a metade do prazo previsto na atual janela, só houve a efetiva migração de cerca de 1.100 servidores, o que corresponde
corresponde a 0,37%, Brasil, dos servidores elegíveis. Ademais, nem todos aqueles que migram de regime aderem aos planos de previdência oferecidos pela FUNPRESP. Até o momento, cerca de 70% dos servidores migrados tornaram-se participantes ativos normais da FUNPRESP e, portanto, somente esses trazem impacto na despesa primária da União, na qualidade de patrocinador dos planos das entidades fechadas de previdência complementar. A adesão ao regime complementar é irrevogável, ou seja, o servidor não poderá mais voltar ao regime anterior. Para quem decidir migrar até novembro, o cálculo do benefício vai considerar 80% das maiores contribuições realizadas. A partir de 1º de dezembro, a fórmula vai usar 100% dos recolhimentos registrados em todo o período de contribuição. O texto também transforma a FUNPRESP em personalidade jurídica de direito privado. Uma das consequências dessa mudança é o fim do limite de remuneração dos dirigentes da fundação. A retirada da natureza pública vai significar é que poderão ser ofertados ou autoestabelecidos super salários de diretores e gerentes da fundação, que poderão agora chegar a R$ 82 mil por mês, em inobservância ao teto remuneratório da administração pública, porque não farão mais parte da administração pública. Então ficarão liberados, não tem mais teto. Conselheiros e dirigentes obrigatoriamente precisam ser participantes da FUNPRESP. Favorece na gestão competitiva, profissional, técnica e meritocrática, pois atrai servidores participantes da FUNPRESP com currículos robustos para contribuir com o quadro gestor das entidades. Rígido processo seletivo para a contratação de dirigentes e gestores entre os participantes, entre eles mesmos. Governança exercida por conselho deliberativo, composto obrigatoriamente por participantes eleitos e indicados. FUNPRESP sem finalidade lucrativa e financiadas com recursos dos participantes por meio de pagamento de taxas decrescentes e competitivas com as contribuições, com autonomia administrativa, financeira e gerencial da União. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle aprovou nesta terça-feira 4 requerimentos para a realização e inclusão de convidados em audiências públicas. Um deles pretende chamar o presidente do INSS para explicar a fila de espera do órgão para a concessão de benefícios. O INSS já conta com mais de 1,8 milhão de pedidos de novos benefícios na fila de espera. Cerca de 500 mil segurados na fila são pessoas com deficiência que buscam o benefício de prestação continuada. O órgão recebe cerca de 800 mil novos pedidos por mês, que incluem perícias, agendamentos e outros serviços. Mas tem sido analisados cerca de 700 mil benefícios a cada 30 dias, o que gera longas filas de espera. A comissão pretende ouvir o presidente do Instituto, Guilherme Serrano, sobre o assunto. É um requerimento de extrema importância, importante, já que é inaceitável o que está ocorrendo no INSS nos dias de hoje. Um desrespeito principalmente com uma população idosa que não merece isso. Outro requerimento aprovado prevê a realização de audiência pública para tratar do julgamento das supostas irregularidades com viagens e diárias de membros da Força Tarefa da Lava Jato. Nós aqui, nessa oportunidade, chamando o doutor Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, que tem aí, está à frente desse julgamento, que pede o ressarcimento, acredite se quiser, né, de diárias de quem conseguiu recuperar 22 bilhões de reais para o Brasil, para os brasileiros. Ele vai agora, tem que responder sobre diária para fazer o trabalho dele, e sobre passagem aérea. É piada isso, né? Isso é um desrespeito. Para amanhã, os senadores têm reunião marcada em plenário a partir das 4 horas da tarde. Desta vez, devem ser votados 15 acordos internacionais. Vamos ver aqui no telão.
O primeiro acordo é de cooperação técnica com a Etiópia. O segundo acordo deve ser votado também é de cooperação técnica, mas com a Indonésia. Outro acordo na pauta ainda de cooperação técnica é com a Jordânia. Também pode ser votado um acordo de cooperação e facilitação de investimentos com o Suriname. E ainda um acordo com a República do Benin sobre serviços aéreos. Outro acordo na pauta é com o Chile, sobre cooperação em matéria de defesa. Os senadores podem votar também um outro acordo sobre serviços aéreos, este com a Guiana. Pode ser votado ainda o texto da emenda de banimento à Convenção de Basileia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito. E também o acordo com o Paraguai sobre localidades fronteiriças vinculadas. Outro item é sobre a convenção relativa à transferência de pessoas condenadas. Em seguida, pode ser votado o acordo de cooperação técnica com Uganda e um acordo de cooperação em matéria de defesa com o Líbano. Há também um tratado de extradição de pessoas com o Cazaquistão. Outro acordo é com Luxemburgo sobre serviços aéreos. E o último item da pauta é o acordo de cooperação em ciência e tecnologia com Israel. O Congresso inicia a agenda especial em alusão à campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. A iniciativa é da Procuradora Especial da Mulher, a senadora Leila Barros, do senador Nelsinho Trade e do deputado Zacarias Calil. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres. Perde apenas para o câncer de pele e é também a maior causa de morte feminina, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Desde 2008, todos os anos, no mês de outubro, o Congresso Nacional ilumina de rosa as suas cúpulas para lembrar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce como forma de aumentar as chances de cura do câncer de mama. Câmara e Senado também prepararam uma extensa programação de atividades durante esse mês de outubro. Entre os dias 3 e 7 de outubro, trabalhadoras terceirizadas do Senado acima de 50 anos e que não fizeram exames de mamografia nos últimos 12 meses poderão realizar exames de mamografia na carreta do SESC-DF, localizada no estacionamento do Senado. No dia 5, a partir das 7 horas da noite, serão projetadas imagens no prédio do Congresso Nacional de fotografias de mulheres mastectomizadas, de dados estatísticos sobre o câncer de mama e frases de conscientização sobre a doença. No dia 10, será inaugurada, a partir das 2 da tarde, a exposição Recomeçar, Amor, I Love You. Ainda no dia 10, às 5h30 da tarde, acontece o lançamento da campanha Outubro Rosa na luta contra o câncer de mama no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. No dia 11, a partir das 9h30 da manhã, a Câmara dos Deputados fará o seminário Desafios e Possibilidades para o Câncer de Mama no Brasil. De 18 a 20 de outubro, cortes de cabelo serão realizados por salões parceiros do Senado gratuitamente. E esse ano, o agendamento pode ser feito pelo site corte-solidario.glideapp.io. No dia 19, a partir das 9h30 da manhã, também na Câmara dos Deputados, acontece o debate A Saúde da Mulher e o Câncer de Mama pós-pandemia, além do lançamento da cartilha Saúde da Mulher. E durante todo o mês, a Liga do Bem, que é um grupo de voluntários composto por servidores e colaboradores do Senado, receberá doações de bandanas, turbantes, tiaras, bonés, lenços para mulheres e crianças com câncer, que serão entregues para a Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Hospital da Criança de Brasília. Durante a sessão de hoje no plenário, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, parabenizou as senadoras Soraya Tronic, Simone Tebet e Mara Gabrilli por terem concorrido à presidência e vice-presidência da República. Pacheco também destacou a atuação da Justiça Eleitoral durante o pleito.
Meus cumprimentos pela campanha eleitoral que fizeram, pelas propostas que apresentaram, pela firmeza com que se apresentaram para o povo brasileiro e, pelo menos a esta presidência, foi motivo de orgulho a participação de ambas nas eleições deste ano. Aos senadores que não renovaram seus mandatos, seja por opção de não terem disputado, ou seja pelo não êxito nas urnas, nossa especial saudação, naturalmente que no mandato que cumpriram e estão cumprindo, contribuíram muito para os seus respectivos estados e para o Brasil. Aos novos senadores que foram eleitos nessa eleição dos 2 de outubro, a nossa manifestação de parabéns, de congratulações, de muito boas-vindas ao Senado Federal na próxima legislatura. Também um registro especial de homenagens, de cumprimentos à Justiça Eleitoral brasileira, não só ao Tribunal Superior Eleitoral, através de seus ministros, mas também a todos os juízes eleitorais que compõem os 27 tribunais regionais eleitorais do Brasil, os servidores da Justiça Eleitoral, os muitos mesários que tiveram um papel muito importante também de assegurar o transcurso das eleições dentro da normalidade. Aliás, digno de nota, a normalidade das eleições, no dia das eleições, pacíficas, obviamente com bom comportamento de todo o eleitorado, seguramente uma afirmação de força da democracia e de civilidade da sociedade brasileira. Portanto, esse registro também à Justiça Eleitoral, nossas homenagens. E, igualmente, aos candidatos que foram para o segundo turno, que possam se desincumbir da melhor forma possível nessa segunda fase das eleições, nessas eleições de segundo turno, apresentando suas propostas, pregando a paz, pregando a civilidade, buscando o convencimento a partir das ideias, é o que esta presidência deseja a todos os candidatos de segundo turno nos estados e também aos 2 candidatos a presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que possam contribuir para a afirmação e para o êxito pleno da nossa democracia nas eleições de segundo turno, no dia 30 de outubro. Mais 5 senadores eleitos deram depoimentos ao Senado Notícias sobre o mandato que começa em 2023. O ex-presidente do Senado, reeleito pelo Amapá, Davi Alcolumbre, e os novos senadores Alan Rick, do Acre, Renan Filho, de Alagoas, Tereza Leitão, de Pernambuco e professora Dorinha, do Tocantins. A minha principal pauta, e eu sou muito conhecida na área da educação, fui relatora do Fundeb, e tratei de matérias muito importantes nesta área. Mas isso sempre direcionou também o meu trabalho para a área da saúde, na área social e da segurança pública. São projetos importantes, financiamento, apoio no âmbito do meu estado, com recursos no combate à violência contra a mulher, à prostituição infantil, o fortalecimento da educação profissional e da formação. A pauta das mulheres sempre me acompanhou nas minhas eleições e nos meus 5 mandatos de deputada. Nós sabemos que a nossa presença ainda é muito inferior ao que significamos e representamos na sociedade, tanto nos espaços legislativos, onde se decide a vida do povo, onde se aprovam leis para melhorar a vida do povo, quanto em outras instâncias de poder e de decisões importantes para o nosso país. O Senado Federal tem uma agenda de desafios importantes à sua frente. Nós precisamos reunificar, pacificar o país que hoje vive uma divisão extremamente prejudicial. Eu quero iniciar essa missão com foco no fortalecimento da democracia, da ciência, na defesa dos direitos dos brasileiros que precisam mais e estão sofrendo nesse momento com o aumento da fome, as dificuldades do mercado de trabalho. Precisamos melhorar esse ambiente de geração de emprego no país, precisamos avançar muito nessa política escolar do Brasil, política educacional do país, fortalecer o 5º eixo, a educação técnica profissionalizante. Precisamos trabalhar para que a revalidação dos diplomas médicos de brasileiros formados no exterior seja um avanço, porque sou presidente dessa frente parlamentar mista no Congresso e precisamos cada vez mais padronizar esse processo e fazê-lo mais transparente. Precisamos avançar na legislação ambiental, há muitas reservas no Brasil que precisam ver seus limites
revistos, ter seus limites revistos. Compromisso de fazer um novo mandato, um mandato focado na diminuição das desigualdades sociais, um olhar social para a saúde pública do Amapá, sem descuidar das outras áreas, mas tendo a certeza absoluta que nós precisamos fazer do Amapá o estado que todos merecemos. O processo de desenvolvimento econômico do Amapá começa agora. Mais uma missão: gerarmos emprego, gerarmos renda e melhorarmos o ambiente para a gente poder ter um estado mais justo, com menos desigualdade e com mais felicidade. Vamos agora conhecer um pouco mais de 5 dos 27 senadores que foram eleitos no domingo. É o nosso segundo quadro com perfis dos novos representantes dos estados no Congresso, que estamos exibindo durante esta semana. Camilo Santana vai compor a bancada do Ceará. O representante do Partido dos Trabalhadores tem 54 anos. Foi eleito com 69,73% dos votos. Formado em agronomia, exerceu os cargos de governador do Ceará, deputado estadual e secretário estadual de desenvolvimento agrário de cidades. Augusta Brito, do PT, é a primeira suplente e a segunda, Janaína Farias, também do PT. Damares Alves vai compor a bancada do Distrito Federal. Ela é filiada ao Partido Republicanos e tem 58 anos. Foi eleita com 44,98% dos votos. É formada em Direito. Ela já ocupou o cargo de ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Já foi pastora. Seu primeiro suplente é Manuel Arruda, do União. O segundo suplente é o pastor Egmar, do PRB. Magno Malta vai compor a bancada do Espírito Santo. Filiado ao Partido Liberal, tem 64 anos. Foi eleito com 41,95% dos votos. Já ocupou os cargos de senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Malta é pastor evangélico e cantor. Márcia Macedo, do PL, é a suplente de Malta. O segundo suplente é o tenente Emerson, do PTB. Wilder Moraes vai ocupar a bancada do estado de Goiás. Filiado ao Partido Liberal, tem 54 anos. Foi eleito com 25,25% dos votos. Formado em engenharia civil, já ocupou o cargo de senador e secretário de Estado de Infraestrutura. A suplente é Isaura Cardoso, do Partido Liberal. O segundo suplente é Hélio Araújo, do PL. Flávio Dino passa a compor a bancada do Maranhão. Filiado ao PSB, tem 54 anos. Foi eleito com 62,41% dos votos. Formado em Direito, exerceu os cargos de governador do Maranhão, deputado estadual e juiz federal. A suplente é Ana Paula Lobato, do PSB. A segunda suplente é Lurdinha, do PCdoB. Não são poucos os desafios que o próximo presidente da República terá que enfrentar no setor da saúde. Ainda as voltas com a pandemia do coronavírus, a persistência da dengue, a baixa adesão à vacinação infantil e a necessidade de lidar com imprevistos diante de um orçamento apertado. São alguns exemplos. E então, o que fazer? Com quase 80% da população imunizada por completo, a pandemia do coronavírus ainda não acabou. Mesmo em tempo de estiagem, os casos de dengue se multiplicam na região centro-oeste. Menos de um quarto das crianças em idade de tomar a vacina contra a paralisia infantil compareceram aos postos. No Congresso e na Justiça, planos de saúde e consumidores disputam uma batalha sobre direitos e deveres no atendimento. Um número crescente de pessoas com deficiência, crianças autistas, idosos e sequelados demandam suporte da saúde pública. Ciência e tecnologia reclamam mais recursos para a pesquisa. Com tantas e diferentes prioridades, as escolhas, quaisquer que sejam, demandam recursos. O governo, que em última análise é o gestor da saúde pública, tem de lidar com o imprevisível e, ao mesmo tempo, ser capaz de um planejamento eficaz. E tudo isso dentro do orçamento. Estudos realizados pelo Conselho Federal de Medicina apontam que no primeiro semestre de 2019 foram realizadas 4.186.892 cirurgias eletivas. Já no mesmo período, em 2020, foram 3.099.006 procedimentos, uma redução de 25%. O calendário de intervenções ainda não foi atualizado. Cirurgias eletivas foram suspensas por um período no
pico da pandemia, logicamente, né? Então foram priorizadas aquelas cirurgias que a gente chama de urgentes, que são cirurgias que não podem aguardar, que trazem risco de vida para o paciente, além de cirurgias oncológicas, também foram priorizadas na ocasião, por conta que o câncer é algo que assola e pode levar o paciente a óbito se não for tratado de uma forma tão breve. O Superior Tribunal de Justiça determinou que os planos de saúde só estariam obrigados a financiar tratamentos listados no rol de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pacientes com doenças raras com frequência recorrem à Justiça para que o SUS custeie a medicação ou procedimentos, onerando o orçamento. Quando o atendimento não está previsto, né, ou não é coberto pelo SUS de alguma forma e a sentença judicial ela exige que o atendimento seja feito, dada a urgência, muitas vezes o trânsito em julgado não acontece, né, e o Ministério precisa arcar com esse procedimento. Para isso, ele utiliza suas próprias programações orçamentárias. Então, o recurso que ele tinha previsto para o atendimento regular das programações cobertas pelo SUS, né, acaba servindo também para o atendimento dessas situações demandadas por sentença judicial. Um projeto de lei aprovado no Senado derruba a obrigatoriedade do rol taxativo, que passa a ser considerado uma referência, devolvendo aos clientes dos planos o direito ao atendimento desde que tenha eficácia cientificamente comprovada, seja aprovado pelo Comitê Técnico do Ministério e seja recomendado por um órgão de renome internacional. Um problema a ser enfrentado pelos futuros presidentes da República é a queda progressiva da imunização infantil, identificada a partir de 2015. A cobertura mínima recomendada para a vacina contra a paralisia infantil é de 95% das crianças. Em 2021, apenas 69% foram efetivamente imunizadas. No Distrito Federal, ao final de agosto deste ano, apenas 22% do público esperado pela campanha emergencial compareceram para receber as gotinhas. O problema da baixa adesão se repete com as vacinas contra a tuberculose, contra o rotavírus e a tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola. Nosso calendário vacinal é extremamente completo, foi muito bem estudado. Todas as vacinas que estão no calendário vacinal são vacinas testadas e com eficácia e segurança. Então, o que nós podemos orientar a população é que se vacinem, porque independente de qual doença, se você deixar de vacinar, você vai estar correndo um risco, não só para você ou para o seu filho, mas também para a população. A procura por respiradores, equipamentos e até mesmo luvas e máscaras no princípio da pandemia nos alertou para a necessidade de sermos autossuficientes na produção desses insumos. As boas iniciativas até existem, mas nem sempre são divulgadas como merecem. Desde o início da pandemia, nós fortalecemos nossas pesquisas com apoio, neste caso, da CAPES, no sentido de fortalecer e desenvolver materiais que favoreçam as margens de segurança nos hospitais. O investimento em pesquisas voltadas para a saúde certamente terá que ser uma prioridade dos próximos governos. Nessa reportagem de abril de 2021, um pool de cientistas da Universidade Federal de Campina Grande, Universidade de Brasília e uma empresa privada exibiu um modelo de máscara cirúrgica com uma camada de quitosana, substância encontrada na casca de crustáceos capaz de neutralizar o coronavírus. Aqui na camada intermediária do respirador Vesta tem um nanofilme que foi depositado nessa camada, que quando o vírus ele entra em contato com a quitosana, ele é inativado. Testada por profissionais na linha de frente de combate à Covid-19, a máscara Vesta recebeu a aprovação da Anvisa e foi disponibilizada para comercialização. Ainda é cedo para avaliarmos o legado da Covid-19, visto que a pandemia não acabou. As famílias das vítimas da epidemia do Zika vírus vieram ao Congresso reivindicar assistência para os sequelados. Outras doenças, desconhecidas ou não, irão demandar prevenção e assistência pelo poder público. O Sistema Único mostrou seu valor, mas o manejo de recursos não é fácil. A adoção de novas técnicas e medicamentos depende de dinheiro e, em alguns casos, de difíceis decisões.
Um exemplo disso é a liberação do canabidiol para tratamento de casos de convulsões resistentes aos fármacos convencionais. Por ser derivada da maconha, a substância muitas vezes só pode ser obtida via autorização judicial. Em 2 semanas, ela já passou mais 2 dias sem crise. Depois de um mês, ela estava passando 1 semana. E hoje, graças a Deus, há mais de 1 ano e 6 meses, ela não tem uma crise convulsiva generalizada. Eu sou completamente favorável a esse projeto de lei que traz a discussão da possibilidade do uso do canabidiol para fins terapêuticos e também para que nós possamos plantar e cultivar e produzir em território nacional o próprio medicamento. A gente é contra o cultivo em casa porque é muito difícil ter esse controle, né? Para extrair, para tirar o óleo, para tirar somente o canabidiol. E o controle, será que vai cultivar 6 plantinhas só? Né? Esse controle é muito mais difícil. E a gente não consegue, assim, ter um controle do uso de álcool, do uso de cigarro. Então, do uso de maconha, por que a gente teria? Por que será que só lembramos da saúde quando ela nos falta? Somos quase 220 milhões. Cuidar do pré-parto, incentivar o necessário aleitamento materno e a vacinação infantil em perigoso declínio, oferecer programas públicos de apoio a bons hábitos alimentares, combater a obesidade e o sedentarismo, prover assistência digna aos idosos, todas essas tarefas são desafios diante do próximo governo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.